Opa, então depois de 3 AVCs, um diagnóstico de TDAH, eu finalmente terminei aqui Ulisses, do James Joyce, o dia mais longo de nossas vidas, 16 de junho de 1904, em Dublin, na Irlanda. E eu comecei a ler esse livro aqui em abril desse ano, né? Então são o quê? 3 meses lendo, e eu comecei a até usar óculos desde o primeiro vídeo que eu gravei aqui. Enfim, eu havia apresentado no meu vídeo anterior minhas dúvidas se eu realmente conseguiria terminar esses 6 episódios restantes aqui a tempo do final desse mês de junho, né? Porque esses episódios representavam praticamente 50% aqui do livro, mas o negócio é que eu tava gostando tanto desses episódios, eu fui lendo, e aí eu não só percebi que conseguiria terminar, como também estipulei que eu terminaria no dia 16 de junho, que é o Bloomsday, né, o dia do Ulisses, o dia que a história que se passa, em que é comemorado também o dia ali do nosso amigo Leopold Bloom. Então assim, foi um fechamento muito catártico, terminar de ler esse livro no dia dele, foi realmente um negócio bem simbólico pra mim, eu fiquei bem feliz de ter conseguido fazer isso. Enfim, aí eu dividi esse projeto de leitura em 3 partes, né? Então, quem quiser ver os outros 2 vídeos restantes, vou deixar linkado aqui embaixo. E aí a gente havia parado no episódio 12 com a briga ali de bar, um desentendimento entre o Bloom e um cidadão bem reacionário. Então a gente já viu muita bebedeira, muitos delírios sexuais, muitas digressões, muita cantoria também. E aqui a gente vai ter mais disso, mais bebedeira, mais delírios sexuais, mas a gente vai ter também o grande e tão esperado encontro entre o Leopold Bloom e o Stephen Dedalus, e também o famoso monólogo da Molly Bloom, a esposa do Bloom, né, que vai fechar aqui os trabalhos. Então nesse vídeo eu vou encerrar formalmente esse meu projeto aqui de leitura. Vou falar um pouco sobre cada um desses episódios restantes, que são dos episódios 13 ao 18, que é o último. Então eu cheguei até a me emocionar, mas enfim, né, sem mais delongas, vamos lá. Episódio 13, Nausicaa. Eu definitivamente não estava esperando por isso. Então a gente já vai começar aqui com um episódio voyeur do livro e vai meio que fazer uma paródia de romance de folhetim, colocando aquele apelo erótico mais barato desse tipo de literatura, né? Numa situação que é meio bizarra e que não parece também nada romântica, nada erótica. Então a gente vai ver aqui o Bloom basicamente vivenciando uma cena típica desses romances de banca que ele costuma comprar ali e ler pra Molly, né? Só que é uma situação que num outro olhar, né? Numa outra perspectiva, é bem vulgar, só que ela vai ser narrada, né, dessa forma, bem melosa, bem romântica, que acontece aqui então, aqui nesse episódio, após aquela situação ali no pub, né, envolvendo o tal do cidadão, lá no episódio 12. O Bloom vai parar ali na praia de Dublin, aliás, a mesma praia onde o Dedalus teve ali seu primeiro surto epifânico aqui no livro, né, lá no episódio 3 do Proteus. Enfim, aí ele vai parar ali naquela praia, ele vai presenciar uma mocinha chamada Gertie McDowell, tá sentada ali na praia, junto com as amigas, ali nas pedras, e aí essas meninas estão cuidando de 3 crianças que estão brincando ali na praia. E de início a gente tá acompanhando os pensamentos da própria Gertie ali, sobre o que é ser mulher, sobre o feminino, sobre o amor, né, sobre o casamento. Enfim, ela tá pensando ali na própria vida, tudo num estilo muito afetado, até que a gente vai se dando conta de que tem alguém observando ela, e a gente descobre que é o Bloom. E aí a Gertie começa a provocar um pouco o Bloom, levantando ali um pouco o vestido, expondo ali suas pernas, as calcinhas, e o Bloom, por sua vez, começa, né, a se tocar. E aí ele vai chegar ao clímax daquele exercício, né, justamente quando começam a soltar uns fogos de artifício ali. Então esse episódio aqui pode ser dividido em 2 momentos. A primeira metade, então, vai ser escrita nesse estilo mais romântico, mais exagerado, como eu mencionei, né? Quando a gente vai acompanhando as digressões ali daquela mocinha, da Gertie, assim, no estilo bem meloso. E na segunda parte, a gente vai voltar ao fluxo de pensamento do Bloom, enquanto ele tá se comprazendo ali com a visão das pernas daquela moça, né? E aí é engraçado, porque o episódio vai terminar com um momento de humor bem sombrio também, quando, depois de toda aquela situação, né, a mocinha vai levantar pra ir embora, e aí o Bloom percebe que ela tem um defeito ali na perna, né? Então ela é, como vai ser colocada aqui, uma coxa, né? Que me lembrou, inclusive, aquela cena lá da moça coxa, lá no Memórias Póstumas do Machado. Enfim, só lembrando então que Nausicaa, da Odisseia, né, é aquela jovem que vai encontrar o Ulisses, ou o Odisseu, né, naufragado ali na praia, e vai ajudá-lo, ela vai levá-lo ao pai dela. Então aqui a gente está vendo uma versão bem caricata
naquela donzela idealizada, né, que vai parodiar com base na vulgaridade e na perversão o que seria aquele encontro romântico e utópico de uma virgem na praia, né. Então eu gostei bastante desse episódio. O Bloom, ele tá bem creepy. Eu achei interessante também como que ele vai ser colocado como esse observador anônimo, né, observando ali a distância, e só aos poucos que a gente vai entendendo o que é o Bloom. Então a gente fica se perguntando também se realmente aquela moça encorajou o Bloom naquele ato, né, ou se foi apenas uma imaginação dele, ele que a tinha ali como uma mocinha de história de banca, né. Enfim, o que eu acho muito mais provável ter acontecido. E eu achei bem comédia também, o Bloom chegando ali ao êxtase, né, junto com aqueles fogos de artifício, como se aquele momento de catarse estivesse sendo celebrado. Enfim, mas é isso. Finalmente é o episódio que conclui aqui todos os fluidos que o Bloom tinha para dispersar nesse livro até então. Então, depois de todos esses processos escatológicos que a gente já acompanhou, acabou, né, gente? Enfim, vamos pro próximo. Episódio 14, O Gado do Sol. Finalmente, o Bloom e o Daedalus vão se encontrar, e olha que coincidência poética, né? Isso vai acontecer justamente no episódio que vai tratar aqui do nascimento. E não só do nascimento literal, né? De um bebê no hospital, mas também de um nascimento simbólico, do nascimento de uma nova linguagem e de uma nova relação ali possível entre pai e filho. Então dá pra dizer que esse aqui é um dos episódios mais ambiciosos do livro. E olha que o sarrafo do Joyce já estava bem grande, né? Porque ele vai reproduzir aqui o que seria o nascimento e a evolução da prosa inglesa. Já vou explicar. Esse título aqui, né, O Gado do Sol, ele vem de um episódio da Odisseia, em que os companheiros ali do Ulisses, né, com muita fome, vão acabar matando e comendo o gado ali do deus do sol, né, do Hélio, apesar de todas as advertências. E aí, como punição, todo mundo vai morrer. Então, a analogia aqui talvez não seja tão direta nesse episódio, mas ele vai girar aqui em torno da vida e da morte, né, da fertilidade, da destruição. E a gente pode ver os rapazes que vão aparecer aqui nesse episódio, né, como essa tripulação ali do Ulisses. Mas o enredo em si, ele é bem simples, aliás, como quase todos os episódios aqui, né, o que é complicado mesmo é a linguagem. Acontece que o Bloom vai visitar ali uma amiga dele, né, a senhora Mina Purifoy, no hospital, onde ela está em trabalho de parto há dias. O nome dela, aliás, é um trocadilho, né, pode ser encarado assim, né, Purifoy, que pode ser lido em francês, né, fé pura. Enfim, enquanto isso, tem uma galera ali, que são os colegas ali de Stephen Dedalus, né, incluindo o próprio Stephen Dedalus, tem o Lenihan e o Lynch. Enfim, tá todo mundo ali reunido naquele hospital, eles estão bebendo, enquanto esperam ali o parto, né, debatendo como se estivesse ali num boteco mesmo, enquanto aguardam esse bebê nascer. Então, puxando esse link da Odisseia, né, eles seriam esses companheiros do Ulisses ali, bem bêbados, né, falando sobre virilidade, e ciência, e aborto, e paternidade, né. E aí, criação, tal como nascimento, vai ser uma palavra muito essencial para falar desse episódio aqui, porque, como eu falei, ele tem uma estrutura que vai simular o quê? A evolução da prosa inglesa desde os seus primórdios mais rústicos, né, quase tribais, até o que seria a escrita moderna. Então, à medida que aquele parto vai avançando, o texto também vai se modificando de estilo para acompanhar esse crescimento, né, da prosa ao longo da história, como se fosse um feto. Então, é um episódio que vai se comportar como se fosse um organismo vivo e vai se desenvolvendo junto aqui da narrativa. Então, a gente vai ter desde os primórdios ali da prosa latina de historiadores romanos, né, até o que seria o estilo jornalístico vitoriano. E aí o Stephen Dedalus já tá meio embriagado, mais uma vez. Ele tá lidando ali com o luto da mãe, sendo zoado pelo Buck Mulligan, que também tá aqui de novo. Esse cara chato não vai embora nunca. Ele tá sendo zoado por causa daquele surto lá do Hamlet, que aconteceu lá no episódio 9, o episódio mais difícil que eu li até então. Enfim, enquanto todo mundo tá falando e tá rindo, o Bloom vai se reunir aqueles rapazes, né? Como sempre, ele tá mais introspectivo. Ele começa a lembrar ali do filho morto, né? Até porque a ocasião é de um nascimento de um bebê. E ele é tipo um tiozão ali no meio da galera. Ele lembra também que já conheceu o Daedalus há muitos anos atrás, né? Quando o Daedalus ainda era criança, tava junto ali da mãe. E aí, aos poucos, essa veia paternal dele em relação ao Stephen Dedalus começa também a se revelar. Enfim, vai rolar aqui também uma menção ao Zaratustra, do Nietzsche. E apesar disso soar muito intenso, né? E de fato, é um episódio que foi muito difícil de acompanhar. Eu diria que foi o mais difícil desses 6, talvez. Só que aqui também a gente vai ter muitos trocadilhos engraçados sobre fertilidade, virilidade, né? Esses machões tentando bancar os sabichões da medicina. E essa linguagem que vai ficando cada vez mais barroca, mais irônica, mais difícil. Porque, como eu falei, né? Ela vai sendo alterada para acompanhar essa progressão ali da prosa ao longo da história da literatura, né? Então é um episódio bem enciclopédico aqui do livro, negócio meio Jorge Luiz Borges. Só que no final das contas eu gostei bastante. Foi difícil?
Foi. Entendi tudo? Óbvio que não. Mas aí quando você já chegou no episódio 14 aqui do Ulysses, você já parou de lutar contra o texto, você só vai aceitando as coisas e seguindo em frente. E o Joyce, ele tá no modo maximalista aqui. E o Bloom também vai se destacar aqui como essa figura sensível, né? Mais humana, mais paizão, no meio daqueles jovens machos que ficam discutindo a vida como se soubessem das coisas, né? E essa conexão, né, entre o Bloom e o Stephen Dedalus, ela vai ganhando mais contorno depois desse primeiro encontro formal aqui entre os dois, né? Depois de tantos desencontros que rolaram nesses episódios anteriores. Então, eu achei um episódio muito bonito, muito carregado também e, de certa forma, até emocionante. Enfim, foi realmente um dos que eu mais gostei, apesar de, como eu falei, eu ter achado ele talvez o mais difícil aqui desses 6 episódios que eu vou falar, né? Enfim, vamos pro próximo. Is this the real life? Episódio 15, Circe. Então, gente, eu sei que essa altura, depois de 14 episódios, tá se tornando quase redundante eu usar hipérboles pra descrever esses episódios aqui, né? Mas não tem como negar, esse aqui é o episódio mais cocaína prensada aqui do livro. E olha que realmente pra você falar isso, significa muita coisa. Então se você achava que o Stephen King tava cheiradão no pó quando escreveu ali o It, a coisa, né? Se prepare, porque isso aqui é literatura escrita por um cara sob a influência. Porque esse aqui é o episódio teatral e surrealista aqui do Ulysses, né? E ele, assim, é muito engraçado também. Foi o episódio que eu mais me peguei rindo de toda a leitura aqui, porque ele vai ser escrito nesse formato, como eu mencionei, né? De uma peça teatral com marcações de cenários, com essas falas precedidas pelos nomes dos personagens, né? De quem tá falando, essas entradas e saídas desses personagens. E assim, nenhuma lógica linear, pelo menos não uma lógica que dá pra ser percebida à primeira vista. E aí, a gente tá falando de quem, né? Da Circe, que é aquela feiticeira que na Odisseia, né, vai transformar ali a tripulação do Ulisses em porcos. Então aqui vai ser um feitiço total mesmo, tudo vai virar uma grande alucinação, até porque quem vai ser a Circe aqui do episódio, né, é uma cafetina dona de um bordel ali, onde o Bloom e o Dedalus vão parar depois daquele nascimento ali que aconteceu no episódio anterior, né. O que acontece é que depois de saírem ali daquele hospital, o Bloom e Stephen Dedalus vão parar ali em Nice Town, que é um distrito da prostituição ali em Dublin, né. Então ambos já estão muito alterados pelo álcool, e aí a narrativa vai começar a mergulhar nos seus delírios pessoais. É um negócio bem psicodélico mesmo, eu diria, né? Que o Bloom vai entrar ali no tribunal, ele vai ser julgado por uma ex-empregada, por assédio, depois ele vai virar líder político em Dublin, ele vai fazer uma reforma social em toda a Irlanda, depois ele vira ditador, Messias, aí tudo desmorona. Por outro lado, o Stephen Dedalus vai ver a mãe morta ali. Enfim, tem muito sadomasoquismo, tem muitas brincadeirinhas gostosas, tem muitos chicotes de algemas, fetiches, visões religiosas, vai ter vozes de objetos, e tudo vai trocando muito, muito rápido. Então eu tô dando uma versão bem resumida e bem simplificada do que acontece aqui, porque realmente é um dos episódios mais longos aqui do livro, e não vai esperando, assim, muito sentido em nada aqui, pelo menos não sentido à primeira vista, né? Porque, de novo, a gente vai entender que tudo tá acontecendo ali durante o efeito de um feitiço, né? É o próprio 120 dias de Sodoma aqui do Ulysses. Tem muita coisa nonsense mesmo, e também vários personagens históricos vão aparecendo aqui, vão dando as caras. É uma loucura total, gente. E aí, nesse episódio, acontecem coisas assim, por exemplo, os personagens vão mencionar algum objeto ou algum fenômeno natural, daí a próxima fala vai ser desse próprio objeto ou desse fenômeno natural, né? Alguém, por exemplo, vai falar assim, sinos, aí daqui a pouco os sinos vão falar, hey, hey! Pois é nessa onda aí mesmo. E aí, gente, depois daquela maluquice toda, vai rolar uma confusão envolvendo a cafetina e o Stephen Dedalus. O Bloom vai intervir, né? E o episódio vai terminar com o Bloom tendo uma visão do filho morto dele, aquele menino que faleceu ainda bebê, né? Com poucos dias de vida. Só que na visão ele vai aparecer como se estivesse... como ele estaria se estivesse vivo, né? Com 10 ou 11 anos, se eu não me engano. E aquilo ali me pegou de um jeito que eu não tava esperando. É um momento muito triste aqui, muito tocante também, né? Então, como eu falei, o Joyce, ele promove certo distanciamento emocional com todo esse intelecto aqui dele, né? Mas realmente dá pra ver que é um coração selvagem, um coração selvagem que divide espaço ali com esse cérebro, né? É interessante também, porque quando eu era mais novo, eu adorava os contos do Woody Allen, que traziam essa coisa mais nonsense mesmo, né? E aí eu lembrei bastante desses contos lendo esse episódio aqui, né? Todas essas associações improváveis, todo esse nonsense, com essa mistura de personagens históricos e de figuras ali, celebridades, fazendo uma paródia deles mesmo, né? Tudo mais. Enfim, eu curti bastante aqui o episódio 15. A essa altura do campeonato, eu não tava esperando me divertir tanto assim, mas acabei dando boas risadas. Esse se tornou também um dos meus favoritos aqui.
Episódio 16, Eu Meu. Esse aqui é o episódio Ressacas, né? Então, passado ali o efeito da cocaína prensada, sabe aquele momento que a pessoa vai sair da festa ou da balada ali e ela fica ali no fumódromo e começa a conversar com alguém, depois de toda aquela catarse, né? Promovida pelo álcool, pela farra, pelo sexo, pelo bacanal, não sei, que foi o que rolou no episódio da Cici, né? No episódio anterior. Enfim, depois de tudo, de toda essa diversão, né? A pessoa vai ali, talvez, bater um papo ali com a pessoa, um papo que começa meio informal, vai vendendo então para questões mais essenciais. Tô falando isso porque esse episódio aqui me remeteu muito a essa situação. O título aqui do episódio, né, Eu Meu, vai fazer referência ao Eu Meu, que é o fiel porqueiro ali que vai acolher Ulisses na sua volta à terra natal, né, a Ítaca. Quem vai ocupar esse papel aqui vai ser um marinheiro bêbado chamado Murphy, que vai começar a conversar ali com o Bloom e com o Steven Dedalus depois que eles deixam aquele bordel. O que acontece então é que depois de toda aquela putaria do episódio passado, o Bloom vai levar o Steven Dedalus ali pra uma cocheira pra ajudar ele a se acalmar, né, dar uma água. Enfim, aí eles começam também uma conversa mais intimista. Eles vão topar com esse marinheiro bêbado que eu mencionei, né, e aí eles vão começar um papo que vai envolver ali a questão da identidade, principalmente a questão da identidade nacional irlandesa. A gente vai ter toda essa questão dos conflitos geracionais, né, e a coisa da inversão de valores também, quando a gente vê essas visões diferentes que o Steven Dedalus e o Leopoldo Bloom possuem sobre várias coisas. Então se fala aqui de política, de judaísmo. É possível perceber desde o episódio 14, né, esse afeto que o Bloom realmente parece nutrir pelo Dedalus, e talvez essa aqui seja a primeira conversa honesta dos dois ali naquele dia 16 de junho, né, aqui no Ulisses inteiro. Quer dizer, já é de madrugada, né, então eu acho que já é 17 de junho. Enfim, e a gente vê também, pela primeira vez, de uma forma mais marcada, a continuação daqueles sentimentos de inadequação ali do Steven Dedalus, né, em respeito ao próprio país, à própria identidade, em respeito à Irlanda, aquela desilusão que começou no retrato do artista quando jovem, que passou pela desilusão com a ideia da pátria, da família, da religião, um sentimento aqui que vai ser balanceado por essa maturidade aqui do Leopoldo Bloom, né, quer dizer, ele, enquanto judeu, também sofre, ele tem o seu senso de pertencimento e de identidade constantemente questionados e invalidados, como a gente já viu nos episódios anteriores, né? Mas, por ele ser mais velho, a gente vê que ele consegue navegar com muito mais astúcia nessas questões, né? Então, o Bloom, ele não é necessariamente um acadêmico, nem é um artista, mas ele também é muito inteligente, muito culto, e na altura de sua posição de homem comum, né, ele vai ter uma visão muito menos radical sobre as coisas, uma visão que vem muito desse pulso, e a gente percebe que vem desse pulso da juventude incompreendida, que a gente percebe aqui no Dedalus, né? Enfim, gostei bastante de perceber isso. Então esse aqui é um episódio bem mais calmo, ele vai trazer até certo enfado, né? Então parece, como eu mencionei, esse episódio da ressaca, aquele momento de também se pôr a par dos assuntos após um período de ausência, né? E é interessante como que o Joyce, ele vai jogando esses episódios mais estilisticamente amenos, né? Mais calminhos, para contrabalancear essas situações muito intensas depois daquela diarreia cerebral que a gente vai ter aqui no episódio 15. Enfim, eu gostei também desse episódio, e ele vai inaugurar o que seria a parte 3 aqui do romance do Ulisses, né? E vai ser composta por ele e por esses dois episódios seguintes, os dois últimos episódios aqui do livro. Is this the real life? Episódio 17, Ítaca. Penúltimo episódio aqui do Ulisses, gente. E claro que as invencionices ainda não terminaram. Mas esse episódio aqui eu achei fantástico. Isso porque, né, no penúltimo episódio aqui do Ulisses, ele vai ser todo escrito como se fosse, não sei, uma escaleta, ou se preferir, como se fosse um grande quiz do próprio Ulisses, ou se preferir, um episódio de catecismo, porque a gente vai ter aqui uma situação doméstica e bem trivial, que vai ser toda narrada com uma série de perguntas e respostas, como se fosse um livro-texto aqui do próprio romance, uma coisa mais científica, mais seca e mais objetiva. Eu já vou falar disso, mas só para explicar melhor, né? Então, depois do episódio anterior, o Bloom vai levar o Steven Dedalus ali pra casa dele, né? Pra casa do Bloom, já é de madrugada, umas 3 da manhã, se eu não me engano. A esposa do Bloom, a Molly, já tá ali dormindo, depois do que a gente entende ter sido o encontro dela ali com o Boylan, né? Ou seja, o nome desse episódio, Ítaca, vai ser uma alusão bem direta à ilha onde o Ulisses mora, né? Então esse aqui é o episódio do retorno ao lar. E aí o Bloom vai oferecer ali um café, um leite pro Steven Dedalus, um lugar pra dormir também, né? Só que ele recusa. Só que o que acontece, como eu mencionei, é que esse episódio aqui, ele vai ser todo estruturado na forma de perguntas e respostas. Então a gente vai ter toda essa ação bem banal, né? Transformada numa espécie ali de formulário. Eu vou só pegar um exemplo aqui pra mostrar pra vocês. Só um momentinho.
Então a gente vai ter aqui, por exemplo, o Bloom ofereceu ali uma bebida pro Dédalus, né? Aí vai ser colocada aqui a pergunta: como foi que Bloom preparou uma consoada para um gentil? Aí a resposta: ele serviu em 2 xícaras de chá, 2 colheres rasas, 4 ao todo, do chocolate solúvel Epps, e procedeu segundo as instruções de uso impressas no rótulo, etc, etc. Enfim, vai ser o episódio todo assim, essas perguntas, essas respostas. Aí mais tarde a gente vai ter aqui, mais embaixo, né? O convidado, no caso Dédalus, estava consciente e demonstrou reconhecimento por essas marcas de hospitalidade? É a resposta: sua atenção foi levada a elas por seu anfitrião jocosamente, etc, etc. Aí é muito bom porque ele vai ter uns detalhes bem ridículos, sabe? Por exemplo, aqui, na página seguinte, né? Vai ter aqui: quem bebeu mais rápido? Aí a resposta: Bloom, tendo a vantagem de 10 segundos na incepção e tomando da superfície côncava de uma colher, ao longo de cujo cabo um fluxo constante de calor se conduzia, 3 sorvos para 1 de seu oponente, 6 para 2, 9 para 3. Enfim, é um negócio assim. Achei muito bom. E aí, como eu falei, vai ser um episódio inteiro assim. O Joyce vai dissecando detalhes bem específicos daquela cena tão banal de 2 homens conversando ali e tomando um chocolatinho na cozinha. E aí os dois de novo vão entrando em vários assuntos, né? O Leopold Bloom e Stephen Dédalus, e vão sendo debatidos dessa forma aqui que eu apresentei. E tudo aqui vai ser descrito como se fosse esse formulário ou uma espécie de inquérito também, né? O interrogatório ali, meio cósmico. Enfim, aí você vai ter qual a quantidade de água usada pelo Bloom. Em dado momento eles vão sair pra mijar também. Aí o Joyce vai descrever até o percurso da urina de cada um, né? Aí quem urinou primeiro? Achei muito bom. É como se o Joyce realmente estivesse tirando um sarrinho ali dessa obsessão pelo controle e pela exatidão do realismo, né? Mas tem outra coisa aqui bem bonita, em que eles vão olhar ali pro céu, né? Eles vão ver as estrelas. Aí depois o Stephen Dédalus ele vai embora. Aí o Bloom vai se deparar ali com algumas correspondências antigas. Ele vai começar a lembrar de algumas coisas dos filhos, vai pensar ali na Molly também, que já tá dormindo, né? Mas a casa realmente já volta ali, aquele silêncio. Daí ele vai se despir e ele vai pra cama para dormir. E é dessa forma então que o Joyce vai encerrar aquele dia tão banal, mas tão intenso aqui do seu herói comum. Então perceba que nessa estrutura mais cínica desse episódio aqui, né, ainda há momentos de certa tenura. Me parece que o Joyce, ele vai subverter essa ideia do realismo, né, aqui escancarada dessa estrutura que parece tão impessoal, dessa linguagem que vai simular, como eu falei, a ciência, né, para selar o que seria aqui o grande clímax do livro, né, esse momento de comunhão entre esses 2 protagonistas tão complementares, o cara que sente falta do filho morto, né, que é o Bloom, e o rapaz que não tem pai, que é o Dédalus. Então, ao mesmo tempo que aquele dia de 16 de junho pareceu tão comum, ele com certeza foi um dia em tanto para esses 2 caras, né? E de certa forma é um episódio de encerramento em que a gente vai pensar como que uma experiência de leitura pode ser sistemática, ela pode ser reduzida apenas a perguntas e respostas muito objetivas sobre aquele texto, né? Sobre talvez um significado ou um simbolismo ali do livro. Enfim, eu achei muito bom mesmo, principalmente se tratando desse livro aqui, né, Ulisses. Então, não sei, eu enxerguei isso realmente como um deboche mais cínico dessa forma de avaliar a literatura analiticamente, né? Enfim, eu adorei esse episódio. E eu tô falando nesse tom de encerramento sobre o penúltimo episódio aqui do livro, porque é aqui que a gente vai se despedir do Bloom de fato, né? Porque o próximo episódio, e de fato será o último aqui do livro, ele vai ser narrado por ela, a mais falada, a mais esperada, a Molly Bloom. Is this the real life? Episódio 18, Penélope. Finalmente, o último episódio aqui do Ulisses. E é um senhor encerramento que a gente vai encerrar aqui com o famoso monólogo da Molly Bloom. Um episódio em que a gente vai acompanhar a Molly Bloom deitada ali na cama, depois da chegada do Bloom, né? E ela não apenas está acordada, como ela também está no meio de uma epifania bem doida, que vai ali de sexo ao tédio, à menstruação, ao prazer, à culpa, desejo, enfim, vai ter tudo mesmo. Ela vai fazer um grande inventário ali da própria vida. O que o Bloom levou o dia inteiro pra fazer, a nossa Molly aqui vai resolver num episódio só, numa tacada só. Esse episódio aqui vai ser escrito todo em fluxo de consciência, né? Sem nenhuma pontuação, só com o ritmo interno ali das livres associações que a Molly vai fazendo. Mas é um episódio cuja leitura, embora ela seja, né, muito intensa, né, e muito cabeçuda, ele também é muito tranquilo de ler, justamente pela linguagem aqui dela, né? Então, depois de todo esse cotidiano do suposto homem comum, a gente vai ter aqui o grande manifesto da mulher
mulher comum, né? E vai encerrar esse livro. Então, só lembrando que a Penélope, né, da Odisseia, que dá nome aqui a esse episódio, ela é a esposa do Ulisses. Então, ela é a mulher que fica esperando o retorno do seu marido ali em Ítaca, né? E sabe aquilo que eu falei da Molly Bloom ser o centro da imaginação masculina aqui do livro, né? Então, parece que ela mesma sabe disso. Então, a gente vai ter ali todos os seus delírios de luxúria e também de solidão. A gente vai, de certa forma, ver também o supercut ali do Ulisses, né? Mas sobre a perspectiva aqui da Molly, que parece ser uma mulher muito solitária mesmo. Então, ela e o Bloom, eles formam ali uma solidão adã, que me fez pensar mais uma vez naquele conto do Joyce, né? No Dublinenses, o conto que vai encerrar ali o Dublinenses, né? Os mortos. Como que é possível você estar sozinho, mesmo que acompanhado? Esse aqui é o capítulo mais sexual aqui do livro, mesmo depois do episódio 15, né? E também o mais pornográfico, mas não no sentido mais erótico, como no episódio 13, né? Mas altamente explícito mesmo, porque a nossa amiga Molly aqui, ela não vai nos poupar dos detalhes bem gráficos da vida sexual dela. Aliás, eu falei que ele não vai ter pontuação, né? Mas ele vai ter aqui algumas quebras de parágrafo, só que as sentenças em si, elas são escritas como se fosse uma frase só, né? E aí, nesse fluxo final aqui, a Molly vai pensar no Boylan, né? No amante dela, no próprio Bloom, nos seus antigos admiradores, porque ela sempre foi uma mulher muito desejada, né? Muito bonita, nos eventos ali que aconteceram a ela durante o dia, da infância dela, da carreira de cantora dela que foi interrompida. Ela também menciona de uma forma mais sugestiva, né? Um possível relacionamento lésbico que ela teve na juventude com uma amiga de infância ali dela. E aí a gente lembra do papel da Penélope ali na Odisseia, né? Porque enquanto ela esperava o retorno do Ulisses, ela dizia, né, que só se casaria novamente quando ela terminasse de tecer ali um sudário que ela prometeu ao sogro dela, né? O Laertes, o pai do Ulisses. Só que à noite, o que ela fazia? Ela vinha e desfazia todo o trabalho que ela havia feito durante o dia, e dessa forma ela ficava adiando constantemente a conclusão daquele trabalho, né? É um gesto que na prática vai se tornar também uma prova de amor, porque é uma mulher que vai permanecer fiel ali ao seu amado nesse ciclo eterno de fazer e desfazer todo aquele serviço. E no caso da Molly, mesmo com essa traição consumada ali ao longo do dia, né? O que a gente vai ver aqui nesse episódio final, ela esmiuçando esses retalhos da vida dela, né? Pensando e costurando essas lembranças, como se esse monólogo fosse seu próprio sudário, que vai ser desfeito ali durante a noite, né? Em silêncio. O episódio vai terminar com a lembrança da Molly de quando o Bloom a pediu em casamento e ela aceitou, né? No famoso sim, que é essa força que vai encerrar aqui o Ulisses, né? Então eu vou ler aqui rapidinho só esse trecho final pra vocês. Ele vai falar assim, né? E aí ele me perguntou se eu sim, diria sim, minha flor da montanha. E primeiro eu passei os braços em volta dele sim, e puxei ele pra baixo, pra perto de mim, pra ele poder sentir os meus peitos. Só perfume, sim, e o coração dele batia que nem louco. E sim, eu disse sim, eu quero sim. Então isso aqui tem um tom de afirmação que parece que a Molly tá gozando, né, num êxtase, sim, 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 como se ela estivesse atingindo um orgasmo pela plenitude da aceitação, né, pela plenitude da elucidação da sua própria condição, porque a gente percebe que é uma mulher que vê a vida por esse viés sexual, né, tal qual a gente também percebeu ali no caso do Bloom. É uma questão de você realmente colocar em perspectiva tudo que é bom, que é ruim, todo o desencanto e toda a esperança, né, e no final ainda dizer sim. Então achei muito legal. Eu achei esse aqui um final muito bonito, muito honrado terminar justamente com a Molly, né? Dar voz àquela personagem que durante o livro inteiro só teve a sua visão imprimida por demais personagens, né? Pelos homens. E esse negócio do sim realmente é muito interessante, porque a gente vê isso de certa forma ali no final do Alfarol, da Virginia Woolf também, né? Que vai terminar de uma forma parecida, com essa atitude autoafirmativa, né? Até no começo ali do A Hora da Estrela, da Clarice Lispector também, né? Tudo começou com sim. E a gente também pode pensar em toda essa trajetória aqui do Ulisses, né? Nesse único dia do Bloom, propositalmente evitando voltar para casa por saber que a Molly ia traí-lo, né? Parece que ele estava realmente dando espaço para ela para fazer o que ela queria. O Joyce, mesmo com essas coisas mais cabeçudas, tem também o seu jeito mais sincero, né? Embora ele seja um gaiato. E é um grande final aqui mesmo. Gostei bastante desse monólogo aqui. E assim termina o Ulisses. Então é isso, terminei aqui o Ulisses e vamos ao ultimato, né, gente? Valeu a pena ler esse livro aqui? Valeu demais! Tô muito feliz de ter terminado esse projeto. Eu acho que não mencionei nos outros vídeos, mas pra confessar uma coisa aqui pra vocês, eu comecei a leitura desse livro aqui na base da raiva. Como eu falei, eu tava adiando ele há mais de um ano. Esse aqui é um livro cuja leitura, ela é obrigatoriamente pautada por toda uma comitiva, sabe? Você precisa ler guias e explicações para se localizar. Então, é basicamente impossível você acessar esse livro aqui no seco. Mas eu fiquei com muita raiva, eu sou meio sagitariano também, né?
E aí que ser meio do contra, porque se alguém diz, você tem que fazer isso, eu vou lá e faço o contrário. Então eu quis deixar a minha experiência aqui com Ulisses o mais mano a mano possível, né? Só eu e você agora aqui, cara. Mas de fato, esse aqui é um livro que não dá pra você ler sem um suporte externo, né? Pelo menos eu acho muito pouco provável. Então eu utilizei, como eu falei, como eu venho falando, né? O dossiê do blog Letras em Versos. Eu tô deixando sempre linkado aqui nos vídeos, né? O que me ajudou bastante também foi um site chamado Ulysses Guide, que tem um acervo ali bem completo sobre esse livro. É um site em inglês, então para quem lê inglês ele também ajuda bastante, e eu também vou deixar ele linkado aqui. E assim, é possível realmente entender quem declarou a morte do romance depois da publicação desse livro aqui, né? Realmente não existe mais literatura, acabou aqui para todo mundo. E no final das contas, Ulisses realmente é uma grande paródia, né? Toda essa erudição, todas essas referências em múltiplas interpretações e invencionices, ou seja, mesmo com esse peso todo, eu acho que o segredo realmente desse livro é não levar ele tão a sério. O Joyce realmente era um fanfarrão, e foi uma leitura que também foi muito importante para mim, porque me deu mais ânimo e coragem de encarar as coisas que eu também tinha receio de encarar, né? Fazia algum tempo que eu não passava todo esse período lendo um único livro, né? Um livro que era quase um desafio constante, que me deu muito trabalho, mas no final foi muito recompensador. Então, se eu puder deixar uma dica aqui para a leitura desse livro para você, né? É essa, tem que ir na raiva mesmo. Só vai. E assim, de fato, eu sustento tudo que eu falei sobre o Joyce até então, né? Ele é bem cerebral, ele é bem megalomaníaco, é um livro que tá sempre nos falando nesse tom de alta importância, muito carregado, mas o Joyce é um cara que bancava tudo isso, né? Essa proposta meio boçal, meio anarquista, de trazer a Odisseia, né, do Homero, algo tão solene, para transformar o que seria o cotidiano do homem comum, né, num épico. Então eu penso também em reler Ulisses no futuro, mas assim, que seja num futuro muito distante. E eu acho que eu também tô parando aqui com James Joyce, por enquanto. A gente tem, né, o Finnegan's Wake, mas assim, gente, eu já li uma página desse livro, e olha, não. Não. Então eu acho que é só isso mesmo. Muito obrigado por ter acompanhado essa trajetória. Deixa o seu like se você gostou aqui do vídeo, se inscreve no canal também para acompanhar os próximos projetos, né? Me conta aqui nos comentários como foi também a sua experiência lendo Ulisses, né? Ou se você também pensa em começar a leitura desse livro aqui. Vou gostar muito de saber. Boa sorte, força. É isso então, gente. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até a próxima.